E aí pessoal, no vídeo anterior nós destrinchamos a estrutura de pasta do RimWorld, como ela é organizada e como a modularização permite que milhares de mods funcionem sem quebrar o jogo base. Mas hoje eu quero ir bem mais a fundo, vou mostrar o sistema de geração procedural de RimWorld, tanto de terreno quanto de objetos, design patterns aplicado em diversos sistemas, um sistema de tarefas e filas de prioridades. Também vou abordar como as máquinas de estado permitem aos colonos mudarem suas decisões dependendo dos feedbacks externos, como cenários de confronto, fuga, exaustão mental e mais. Bom, vamos iniciar pelo problema mais visual de todos, geração procedural de terreno. Quando você inicia uma nova partida no RimWorld, o jogo cria um mapa do zero, elevação, tipos de solo diferentes, rios, montanhas, vegetação densa em alguns lugares e áridas em outros. Tudo isso vem de um sistema chamado geração procedural baseado em ruído. Mas o que é ruído? Se você pegar um grid e preencher cada célula com um valor completamente aleatório, você não terá algo que se parece minimamente com o terreno. Agora, se você usar Perlin Noise, um algoritmo que gera valores aleatórios, mas com continuidade espacial, você começa a ver algo que parece um terreno. Ondulações, montanhas, vales. O truque do Perlin Noise é que valores próximos no espaço são similares, mas não idênticos. Isso cria transições suaves, exatamente o que você vê na natureza. Uma única camada de Perlin Noise dá um terreno suave demais. O RimWorld usa oitavas, múltiplas camadas de ruído sobrepostas, cada uma com frequência e amplitude diferentes. A primeira oitava cria as grandes formações, montanhas, planícies. A segunda oitava adiciona detalhes médios, colinas menores. A terceira adiciona textura fina, pequenas variações no solo. Você soma tudo isso e de repente tem um terreno que parece real. Ajustando esses valores, você controla se o terreno é suave ou caótico, se tem montanhas gigantes ou colinas sutis. Para reproduzir isso em um sistema 2D, precisamos adaptar o valor da altura de maneira representativa. Não teremos mais a visão 3D, mas vamos trabalhar com tiles, onde cada tile vai receber sua posição na grade, e um valor entre 0 e 1, representando respectivamente o ponto mais baixo e o ponto mais alto do mapa. A partir desse valor, ele pode decidir se aquele tile será água, terra, rocha ou outra superfície. Mas o RimWorld não para no terreno. Ele usa múltiplas layers de ruído, cada uma controlando uma coisa diferente. Layer de fertilidade define onde cresce grama ou areia. Layer de vegetação define densidade de árvores. Layer de minérios define onde ficam os depósitos de ouro, aço e etc. Layer de temperatura ou umidade define biomas, tipo deserto, tundra, floresta, tropical. Cada layer é independente, mas todas usam a mesma seed. Então se você regenerar o mapa com a mesma seed, ele fica idêntico. Como isso é organizado no código? De maneira simples e arquitetural, temos 4 objetos principais: tile, grid, ruído e map. O map é a abstração que coordena tudo. Ele não é o único grid gigante. São vários grids especializados trabalhando juntos. Isso permite otimizações absurdas, porque você só processa o grid relevante para cada operação. Uma observação é que nós temos diferentes tipos de ruídos. Perlin Noise é um deles. Aqui estão alguns exemplos. Cada tipo de ruído pode ser usado em uma aplicação específica ao longo do jogo. Simulações diferentes, tanto de água quanto outros sistemas. Beleza, temos um terreno gerado. Agora, nosso colono precisa atravessar ele. Como o jogo calcula o caminho mais eficiente? Quando as camadas de terreno e objetos são geradas, cada tile recebe um peso, que é um valor que define quão difícil é passar por aquele tile. Nem todo tile tem o mesmo custo. Grama pode receber 1, que é fácil de atravessar, lama, um custo 3, que é mais lento, água rasa, um custo 5, e um obstáculo como parede, por exemplo, tem um custo infinito, que é impossível de atravessar. Mas tem objetos com custos dinâmicos como a porta, que depende se está aberta ou trancada. Quando você coloca um piso de concreto no chão, o custo daquele tile diminui. Os colonos vão preferir andar pelo piso porque é mais rápido. Isso é emergente. Não tem uma função que diz ande num piso tal, você apenas mudou os custos. O próprio jogo vai habilitar para que o colono comece a andar por aquele piso. Hoje o algoritmo mais utilizado para encontrar caminhos entre dois pontos é o A-Star, mas no RimWorld ele é otimizado para funcionar em tempo real. O A-Star é um algoritmo de busca que encontra o caminho mais curto entre dois pontos. Ele funciona basicamente assim: começa no tile de origem, explora os tiles vizinhos, calculando o custo de chegar neles. Ele sempre explora primeiro o tile que parece mais promissor. E quando eu digo promissor, significa menor custo, mais a menor distância estimada até o destino. Quando ele chega no destino, ele reconstrói o caminho. O que torna esse algoritmo tão inteligente é a heurística, que é a estimativa de distância. Ele guia a busca na direção certa, evitando explorar lugares inúteis. Só que calcular esse algoritmo em um mapa de 200 por 200 tile, toda vez que um colono se move, seria caro demais. O RimWorld usa um truque chamado sistema de regiões. O mapa é dividido em regiões conectadas, áreas onde você pode andar livremente, sem obstáculos. Quando você precisa ir longe, o jogo calcula o caminho entre regiões, muito mais rápido, porque são poucas regiões, e depois calcula o caminho dentro de cada região. Isso reduz drasticamente o número de tiles que precisam ser explorados. Melhor ainda, o jogo pré-calcula uma matriz de alcance, uma tabela que diz: a região A consegue chegar na região B? Se a resposta for não,
O Pathfinder nem tenta. Tem um sistema que é muito interessante do RimWorld, que é tanto a capacidade de pausar ou acelerar o tempo. Como ele faz isso? RimWorld não usa um sistema de update tradicional da Unity. Ele tem um sistema de ticks customizado. Por que ticks? Delta Time funciona bem para jogos de ação, onde frame rate varia. Mas RimWorld é uma simulação determinística. Se você salvar e recarregar, tudo tem que acontecer exatamente igual. Com Delta Time, pequenas variações de frame rate causariam divergências ao longo do tempo. Com ticks, cada frame do jogo avança exatamente um tick, ou 2 vezes ou 3 vezes, dependendo da velocidade. Isso também facilita salvar e carregar. Você só precisa salvar o número do tick atual e o estado de cada entidade naquele tick. Nem tudo precisa atualizar todo o tick. E se a cada loop o jogo ficasse atualizando todo, teria um custo muito alto pro hardware. Então basicamente o RimWorld divide as atualizações em tick normal, 60 fps, que seriam os movimentos, as animações e o input, hard tick, 250 milissegundos, que seria o pathfinding, a checagem de necessidades, long tick, 2000 milissegundos, que é o crescimento de plantas, reprodução de animais. Isso é muito importante para performance. Se você tivesse 200 colonos checando suas necessidades todo tick, o jogo travaria. O método isHashIntervalTick usa o hash do objeto para espalhar as atualizações ao longo do tempo. Isso evita que 200 entidades tentem atualizar no mesmo tick, causando picos de lag. Tem uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu fui estudar o código do RimWorld, que é a falta de uso de Machine Learning da forma como nós conhecemos. O RimWorld ele não usa a Black Box no sentido de ter um algoritmo treinado, e sim ele usa pesos nas decisões, peso nas tarefas, criado e definido em software. Isso é muito interessante porque pensa num sistema determinístico. Nós precisamos saber as entradas e a saída. Agora, um sistema de treinamento, uma Black Box, ele gera uma árvore de pesos, uma lista de pesos, que é muito difícil de debugar, muito difícil de entender como aquelas saídas foram geradas e baseado em quais dados, no que foi treinado e como ele tomou aquela decisão. Então o RimWorld ele não tem um machine learning da forma bruta como nós conhecemos, e sim um sistema que decide baseado em utility eye, que é um sistema onde cada tarefa possível tem uma pontuação baseada em vários fatores. Que nem, por exemplo, a pergunta "devo comer agora?" para um colono. O jogo calcula a utilidade das tarefas disponíveis, como por exemplo comer, dormir, trabalhar, socializar, e escolhe a de maior pontuação. Então o RimWorld trabalha com prioridade de trabalho. Aí a pergunta: mas e as tarefas de trabalho? Como que é definido a questão de prioridade? Você sabe que no jogo a gente tem uma opção ali para definir a prioridade manualmente. Então eu, como jogador, defino ali a árvore de prioridades, e baseado nessa lista de prioridades é que o RimWorld vai tomar a decisão. E quando o colono está ocioso, ele vai percorrer a lista e vai escolher uma tarefa. Alguma das razões por que RimWorld não implementa o Machine Learning é uma delas pelo determinismo, né? Então a gente precisa entender por que o colono fez ou não fez tal tarefa, e particularmente mesmo uma IA bem treinada pode gerar algumas saídas que talvez não faça sentido para mim como jogador, na experiência do usuário, mas para a máquina faz sentido. Então isso é uma coisa que se quer evitar em determinismo. Também na performance, para eu treinar e manter um treinamento ativo ou manter essa análise de uma rede neural para mais de 200 entidades simultâneas, essa consulta é muito pesado. Também nos mods, né? Então os modders eles podem ajustar o comportamento muito mais facilmente do que se eu tivesse uma black box, que eu não consigo entender exatamente o que eu ajusto, qual peso eu ajusto para gerar uma saída, que tipo de saída eu vou ter. Como eu disse, para debug, então o próprio desenvolvedor, tanto o desenvolvedor quanto quem desenvolve mods ou o jogador, ele precisa saber exatamente porque uma decisão foi tomada. Separei também uma versão especial de design patterns, que são padrões de design de software que se repetem em diversas aplicações. É interessante que isso não é aplicado apenas em jogos, mas em diversos sistemas de computação. Eu vou citar poucos e mais comuns dentro do RimWorld, os que mais tem usado, lembrando que tem muitos em diversas partes. Bom, já mencionei antes, mas RimWorld não é código solto, feito às pressas, né? É uma arquitetura muito bem conectada e concisa, arquitetura limpa, para quem pegou a referência. Um padrão muito interessante de saber logo de cara nesse projeto é o Observer Pattern. A gente conhece também como Publisher e Subscriber. Esse é um padrão incrível. Ele te ajuda a separar as responsabilidades, modularizar, e basicamente seria como se eu tivesse duas classes, A e B. A precisa ouvir B, executar uma ação baseada em um evento que ocorre em B. Eu chamo A de Subscriber e B de Publisher. A maneira mais padrão de implementar isso é o módulo A se inscrever em uma fila do módulo B publicador. Quando esse módulo executar um evento, ele vai notificar todos os módulos ouvintes. E esses ouvintes inscritos vão tomar alguma decisão, baseada na sua funcionalidade. Aí talvez você pergunte, mas por que simplesmente não importa esse módulo dentro de outro? Bom, quando a gente está pensando em modularizar, em separar responsabilidades, a gente
tem que pensar em alguns padrões, como inversão de dependência, injeção de dependência. E a gente não quer que um módulo faça uma referência direta, quer que o acoplamento seja baixo. Nós queremos que o acoplamento seja baixo, né, entre módulos. Então, essa forma de eu me inscrever numa fila é uma forma muito interessante de eu desacoplar os sistemas. Isso pode funcionar em diversas aplicações, tanto na UI quanto em outros sistemas que se comunicam. Tem uma utilidade muito gigante dentro do meu código. ECS, que é Entity Component System, de maneira resumida, vamos pegar as entidades no RealWorld, né? Os personagens. Eu tenho então as entidades, e aí dentro de cada entidade eu vou ter ali funções que ele vai executar. Então, se mover, atacar, trabalhar. Ao invés de eu programar dentro de cada entidade ou criar um objeto em que eu coloco dentro dela várias funções e depois só replico e instancio vários objetos que fazem essas funções, eu vou criar uma entidade, né? E essa entidade vai ter um ID, e dentro dela eu vou colocar essas funções. Em vez de eu atualizar objeto por objeto, eu vou ter sistemas que atualizam as ações. Então, por exemplo, uma função se mover, eu vou ter um sistema que atualiza apenas o movimento. Ou uma função atacar, por exemplo, eu vou ter uma função que atualiza apenas o ataque. Ou uma função trabalho, eu vou ter apenas uma função que atualiza o trabalho. E por que isso é interessante? Porque quando eu faço uma revisão do objeto inteiro instanciado, eu vou revisar todas as funções. Então, se uma entidade ela tem 10 funções, 20 funções, 20 comportamentos, em todo momento eu vou ficar verificando todos. E se eu tenho uma função, um sistema que verifica o comportamento X de todas as entidades, então significa que em devido momento, por exemplo, quando as entidades não estiverem realizando tal movimento, ou não estiverem trabalhando, ou não estiverem atacando, eu vou ficar passando apenas pelas funções que realmente estão ativas naquela entidade. Claro, eu vou ter todos os sistemas em todo momento trabalhando, mas eu não vou ficar verificando ações que não estão ocorrendo. Isso otimiza muito para mim. Claro que o RealWorld não é exatamente by the book implementado esse pattern, mas ele tem uma adaptação própria. MVC, acho que muitos conhecem, principalmente da área de web, né, e desenvolvimento de sistemas, que é o Model View Controller. Model View Controller basicamente é uma abstração de um componente completo. Então eu tenho um modelo, a forma que eu renderizo, que eu mostro aquele modelo, nem sempre é sobre renderizar. Às vezes tudo gira em torno do código, né, e eu tenho então aquele modelo de dados de um componente, a forma que ele vai ser renderizado ou quais dados serão expostos, né, e o controller seria o controlador, que vai gerenciar a visualização e o modelo. É um padrão bem utilizado em UIs, embora novamente o RealWorld tenha adaptado isso. O RealWorld adaptou muitas coisas. Object Pooling. Object Pooling é mais uma técnica do que um padrão by the book, mas é muito interessante. Vários jogos fazem isso, jogos complexos também, jogos grandes com muitas cenas, muitos objetos, jogos 3D, que basicamente eu tenho como se fosse um armazenamento de objetos para que eu venha utilizar quando for necessário. Então, quando a gente faz a colheita, tem diversos objetos pequenos que representam a colheita, né? Que representam milho, que representam um arroz. Quando eu colho, eu instancio diversos objetos na tela. São muitos, né? Que eles são instanciados. Eu posso muito bem ter uma série desses objetos armazenados em algum local, e quando eu for colhendo, eu vou colocando, reinstanciando, na verdade eu vou reutilizando esses objetos, né, na minha cena. E aí quando eu for consumindo, ou quando eu for empilhando, enfim, eu posso simplesmente colocar de novo esses objetos, como se fosse num armário, colocar esses objetos guardados. Por quê? Porque se eu ficar criando e destruindo objetos constantemente, eu vou gerar lixo, né? Garbage collection. Ao fazer isso, eu tenho várias chamadas, porque eu tenho pausas no jogo enquanto o C# limpa a memória. Então, eu fico instanciando, eu fico removendo, eu fico limpando, eu fico criando, destruindo. Isso para centenas de objetos. Então, isso acaba gerando muito uso da minha aplicação. E o RealWorld usa pooling muito forte. Projéteis, efeitos visuais, jobs temporários, tudo isso volta para pool ao invés de ser destruído. Mas falando sobre IA, tem uma IA no RealWorld que é o Storyteller. Esse sim, realmente, ele é uma IA. E ele não controla os colonos, ele controla os eventos. Ele decide quando um rádio acontece, um comerciante aparece, um animal enlouquece, uma doença se espalha, ou uma aurora boreal, algum evento acontece. Cada Storyteller tem uma personalidade diferente. Então, a Cassandra, ela trabalha com uma escalada constante de dificuldade e eventos bem espaçados. Já a Phoebe, com eventos mais raros, né? Deixa o jogador respirar. E o Randy é caos. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Isso cria uma curva dramática no jogo, né? Então, um jogo emergente. Oscila bastante entre tensão e alívio. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau.